Olá, irmãos, olá, amigos, que a maravilhosa graça, a paz, o amor de Jesus estejam com vocês em mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Um texto maravilhoso que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46. Ouçam com atenção e sigam em suas Bíblias. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não ver sinais e prodígios, de modo algum crerás. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro e anunciaram-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor, e informaram: ontem, à hora 7ª, e a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Que maravilha, né, gente? Hoje o nosso tema é a fé que remove montanhas. Sabemos que problemas são inevitáveis na vida, né, gente? Problemas nós temos. Qualquer pessoa tem problema, né? Qualquer problema, a pessoa vai ter problema. Mas, né, são aí uma forma de nos ajudar a crescer espiritualmente. A grande questão é saber como podemos lidar com os problemas. Como que lidamos com os problemas? A grande certeza que nós temos é que Deus pode nos ajudar, pode ajudar a lidar com os nossos problemas. Então, a Bíblia descreve lá no Salmo 145, lá no versículo 14, que o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Olha que interessante, né? Um texto bonito. Então a gente tem que se apegar assim a esses textos assim e olhar que o Senhor está conosco. Esse texto que nós lemos aí em João bonito, né? Uma história sensacional, diz que em certa ocasião Jesus passava mais uma vez em Caná da Galileia. E ali ele pôde novamente abençoar alguém que se encontrava com problemas, em aflição. Então, o texto relatou que naquela cidade, né, havia naquela cidade um oficial do rei que estava com o seu filho doente, o filho à beira da morte. E nós sabemos que naquele tempo os recursos eram precários. Mas esse pai, que provavelmente se encontrava inquieto com a situação, ele ouviu comentários que Jesus, né, iria passar naquela região, né? Então, ele estava ali, passando. O que fazer? Foi se encontrar com Jesus. Rapidamente ele saiu e foi lá se encontrar. Mas nesse encontro, Jesus se encontra, o oficial se encontra com Jesus, e ali ele suplica a Jesus que fosse até a sua casa. Senhor, vá até a casa ver o meu filho. Aí tem que ser rápido, porque ele está à beira da morte. Vá antes que ele morra. O
pai, ele sabia que, pelos comentários, ele já sabia que Jesus era um homem de poder. E provavelmente já havia ouvido que ele curou outras pessoas, então ele tinha certeza que Jesus poderia curar o seu filho. E na sequência, a cura realmente aconteceu, né? Nós vamos ver aí no texto que a cura acontece. Lá no versículo 50, que nós lemos aqui, o Senhor diz para ele assim, ó, você pode ir, o seu filho continuará vivo. E o que o homem fez? O texto diz que o homem confiou na palavra de Jesus, ó, partiu, voltou para casa. Interessante, gente. O pai recebe a ordem para voltar para casa. Jesus não vai com ele. Não vai com ele, mas o que acompanha aquele pai é apenas a promessa do Senhor. Nós percebemos que o pai volta ali, ó, de mãos vazias, sem a presença física de Jesus como ele queria. E assim ele caminha sozinho para a sua casa, volta sozinho para a sua casa. Mesmo assim, o retorno é totalmente diferente da vinda. Interessante, tudo é diferente, porque ele caminha noutra perspectiva, gente. A vinda foi marcada pela perspectiva iminente da morte do filho. Era isso. A vinda foi marcada pela possibilidade de encontrar Jesus. A vinda foi marcada pela incerteza, foi marcada pela dor, pelo medo de tudo que envolvia a vida daquele homem. Mas o retorno, como eu disse, que é diferente, né? Ele está marcado pela esperança, esperança de encontrar vida a partir do encontro com Jesus. E é por isso que o pai caminha para casa, movido pela ordem de Jesus, que diz o texto, vai, o teu filho vive. Esta fé é dádiva de Deus. Ninguém consegue por esforço próprio, gente. Ninguém consegue, é dádiva de Deus. E esse maravilhoso texto nos ensina aí a ter fé. Nos ensina a ter fé. E ainda mais, esse texto nos aconselha que a fé remove montanhas. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, busquemos sempre o remédio de nossas necessidades em Jesus Cristo. Sempre buscar Jesus. De uma coisa nós podemos ter certeza absoluta, que na vida o que não faltará, irmãos e irmãs, são as tribulações, são os problemas, esses nós teremos sim. Contudo, diante de um problema grave, né, quem não quer ter esse mesmo desfecho desse pai, de receber essa ordem e de ter uma notícia espetacular como essa? Aquele pai, ele recebeu de Jesus esta bela palavra: vai para casa, o teu filho vive. Ele creu e a vitória chegou ao seu lar. E nós estamos no mês do lar, a vitória chegou no nosso lar. Portanto, saiba disso. Irmão, irmã, não se sinta derrotado. Procure o Senhor Jesus. Conte a Ele em oração o seu drama. Conte a Ele o seu problema, a sua situação. E também, preste atenção, ouça aquilo que Jesus diz.
obedeça às suas palavras. E assim podemos desfrutar da vitória, ok? Que nessa manhã o Senhor esteja falando ao meu, ao seu, aos nossos corações. Vai para casa, porque o seu problema está resolvido. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha compaixão de ti, que Ele derrame as bênçãos que cada um de nós precisamos. Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E é realmente isso que foi dito. A fé remove montanhas e essa fé está baseada em Jesus Cristo. Fique na paz, fique na graça e no amor de Jesus Cristo. Até a próxima, se Ele assim nos permitir.